colegas do quarto ano! Tudo bem com vocês? Bem, crianças, hoje na nossa aula de projetos, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro. E para isso a Tiângela trouxe uma história e vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que tal viajarmos no tempo para descobrirmos como aconteceu a chegada dos primeiros africanos aqui no Brasil? Vamos embarcar nessa viagem? Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui com suas embarcações, eles encontraram os índios, que já habitavam o nosso país. Em busca de riquezas aqui na nossa terra, eles encontraram o pau-brasil, que era uma madeira muito apreciada na época, e convenceram os índios a trabalharem em troca de alguns objetos. Mas isso não durou muito, pois os portugueses queriam escravizá-los, o que gerou revoltas e guerras. Muitos índios foram exterminados e alguns conseguiram fugir mata adentro, nas florestas fechadas do nosso país. Foi então que os portugueses resolveram começar a trazer pessoas do continente africano para serem escravizadas aqui no Brasil. Isso ocorreu por volta do século XVI. A África é um imenso continente formado por muitos países. Os africanos que foram trazidos para o Brasil nesse período faziam parte de 3 grandes etnias: os povos de língua iorubá, os de língua banto e os denominados sudaneses. A população brasileira que possui descendentes africanos está vinculada a ancestrais que nasceram dessas 3 grandes etnias, principalmente na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, na Paraíba, no Rio de Janeiro e no norte do estado de Minas Gerais. Embora em outros locais do país a presença africana também tenha sido marcante. Você sabia que pode ser descendente desses primeiros africanos que vieram para o Brasil? Os africanos capturados eram transportados em navios como esse, chamados navios negreiros. Neles não havia muito espaço, as pessoas ficavam umas sobre as outras, mal tinham comida e água e não havia a menor condição de higiene. Por isso, muitas pessoas morriam antes mesmo da chegada ao Brasil. Aqueles que sobreviviam à travessia eram tratados como mercadorias e seriam vendidos em leilões. Isso é revoltante, não é mesmo? O comércio de africanos rendia muito dinheiro aos traficantes de escravos, aos comerciantes e aos governos da época. Os escravizados trabalhavam em serviços tais como criação de gado, mineração, trabalhos domésticos, construção, lavoura, dentre outros. Um dos que teve maior destaque foi o plantio de cana-de-açúcar, que era realizado em fazendas como essa, chamadas engenhos. No engenho, normalmente tinha a casa grande, onde viviam os donos da fazenda, e alguns escravos trabalhavam fazendo serviços domésticos. A senzala, que era uma espécie de galpão onde os escravos ficavam amontoados e em condições precárias. O canavial, a moenda e a roça era o local onde eles trabalhavam. Muitos tentavam fugir, alguns eram capturados pelo capitão do mato e sofriam com duros castigos físicos. Porém, os que conseguiam se refugiavam em locais como esse, chamados de quilombos. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. O mais famoso deles foi Zumbi dos Palmares. Ele liderou o Quilombo dos Palmares. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Mas, apesar do fim da escravatura, por muito tempo faltaram leis e políticas para que os negros libertos conseguissem se adaptar e fossem aceitos pela sociedade brasileira. Ainda hoje, essa luta continua. Precisamos ter consciência da imensa contribuição dos descendentes africanos na construção da sociedade brasileira. Podemos observar isso através de elementos como a culinária, a música, a religião, vocabulário, dentre outras coisas. Por isso, no dia 20 de novembro, a mesma data em que Zumbi dos Palmares foi morto, comemoramos o Dia da Consciência Negra.
Bem, crianças, então vamos para a nossa atividade de hoje? Celebrando a diversidade entre os povos. Você vai escrever nas linhas abaixo como podemos combater o racismo. Vamos repensar, vamos nos conscientizar nesse dia 20 de novembro, que é comemorada a Consciência Negra. Vamos refletir sobre esse tema, dizer não ao racismo, não ao preconceito e trazer para nós a igualdade entre os povos. Depois que você fizer a atividade, vamos dar um belo colorido, ok? Então é isso, crianças, por hoje ficaremos por aqui. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá! Tchau!